Bom, o nosso tema hoje é o que significa ser salvo. Parece esse negócio de chover no molhado, né? Parece que isso é uma coisa que todos nós sabemos, o que significa ser salvo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs é que a resposta a essa pergunta, na verdade, nos revela qual é o projeto de Deus. Porque vai passando o tempo, e no nosso caso são 2000 anos de história, e a gente vai perdendo a noção de que o Altíssimo tem um projeto. Todo o sacrifício do Senhor, a encarnação, a cruz, a vida de obediência até a morte de cruz, tudo isso está inserido num projeto, que é a recuperação da humanidade. E aí a pergunta que a gente faz é o que o Senhor entende por uma humanidade recuperada? Qual é o objetivo de Deus e o que Ele entende por uma humanidade recuperada? Ou seja, na visão do Senhor, o que significa alguém que foi salvo? Qual é a ideia que o Senhor tem acerca disso? E essa é a pergunta que nós vamos tentar responder. O que significa ser salvo? Bom, eu estou mudando aí, mas agora a gente está sem energia, é isso? Quer dizer, não está sem energia porque aqui está o quê? É só o... Caiu algum disjuntor aí, né? Alô, 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 alô. Alô, opa. É o mundo do som, né? Beleza? Então, só está faltando agora o canhão. Agora tem que esperar, né? Bom, o que significa a salvação? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que a salvação começa antes de qualquer coisa. A redenção de Deus começa antes mesmo da gente ter consciência da necessidade da redenção. E aí, aqui, chegou. O texto sagrado diz que nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Quando eu falei sobre a graça, eu salientei muito isso. Então, eu vou só retomar rapidamente para os irmãos e irmãs que se lembrarem. Vamos supor que esse copo de café aqui representa a gente. Não está ouvindo? Tá com reverberação, né? Alô, 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 alô. Então você. Tem jeito de tirar a reverberação? Bom, eu vou tomando o exemplo aqui.
Então imagine que esse copo que tem agora menos café representasse a gente, e essa mesa representasse Deus, em quem nós vivemos, nos movemos e existimos. E aí o texto diz que é em Deus que nós nos movemos, vivemos e existimos, mas de Deus nós nos extraviamos. Foi o que Paulo disse lá em Romanos 3,12. De Deus nós nos extraviamos. Preciso soltar o copo de café? Não. Então, é isso. Existir já é um ato da redenção. Eu e você estamos aqui, a humanidade toda está aqui, o universo todo está aqui, já por um ato da redenção de Deus. Se fosse seguir a lógica da queda, nós e todo o universo deveria ter desaparecido. Essa é a lógica da queda, porque o custo de romper com Deus é duplo. Deus ou seja, Deus concentra em si toda a existência. Romper com Deus é decidir não existir mais, porque Deus concentra em si toda a existência. Romper com Deus é decidir não existir mais, por dois motivos. Primeiro, que Deus concentra em si toda a existência, e segundo, porque todos nós existimos em Deus. Então, romper com Deus era desistir de existir, ou seja, era decidir pela não existência. Então, se a lógica do rompimento da gente com Deus se cumprisse do jeito que tinha de acontecer, nós não estaríamos aqui conversando. A gente nem sequer teria continuado a existir. Nós que viemos depois, então, não existiríamos mesmo. O primeiro casal e todo o universo teria desaparecido com ele. O problema todo é o seguinte: nós temos a impressão sempre de que Satanás está tentando criar um reino paralelo. Mas Satanás não está tentando criar reino paralelo nenhum, porque não vai haver reino paralelo nenhum. O que Satanás estava tentando e tem tentado fazer desde sempre, e agora não tem mais a mínima possibilidade, mas naquela época ainda tinha, era provocar a ira de Deus de tal maneira que Deus destruísse tudo. Satanás é um suicida. A lógica de Satanás é a destruição. A lógica de Satanás não é construir coisa nenhuma, porque não há o que construir, porque não há o que construir fora de Deus, por uma razão muito simples: não há nada fora de Deus. Então, a lógica satânica é da destruição. Ele não está construindo nada paralelo, não vai ter um império paralelo. A lógica dele lá no Éden, lá no jardim do Éden, era provocar a ira de Deus de tal maneira que Deus destruísse tudo. É aquela lógica maligna. Se não vai ter para mim, então não vai ter para ninguém. Essa é a lógica satânica. Então, sempre que Satanás vem, ele vem para destruir. E você pode se lembrar da frase do Senhor Jesus, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Num primeiro momento, ele estava falando dos fariseus. Mas, num segundo momento, até por definição,
uma vez que ele chamou os fariseus de filhos de Satanás, ele estava falando do próprio Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. E aí, a pergunta que esse texto suscita na gente é: como Satanás faz para matar, se só Deus tem o poder sobre a vida e a morte? Qual é a resposta para essa pergunta? Satanás leva a pessoa a infringir a lei de Deus de tal maneira que Deus aplique o juízo. Porque Deus tem um limite para a iniquidade. Foi a grande lição que o dilúvio nos ensinou. Tem um limite para a iniquidade. Quando a gente atinge aquele limite, o juízo de Deus se precipita. Não é uma coisa que a gente não perceba nas Escrituras. Está lá o tempo todo. E a Bíblia fala desses juízos de Deus várias vezes. O problema é que nós vamos simplificando as coisas. Me lembro de uma pessoa com quem eu estava conversando, em que ela disse assim: não, Ari, essa coisa da morte, a gente só morre quando Deus quiser, Deus já escreveu e tal, e tal, e tal. Aí eu falei: a Bíblia fala um montão de coisas sobre a morte. Nós é que simplificamos o assunto. Mas a Bíblia fala um montão de coisas sobre a morte. A Bíblia fala que os fraudulentos viverão metade dos seus dias. A Bíblia diz que o que vive pela espada morre pela espada. A Bíblia diz que o que toma ceia indignamente morre mais cedo. A Bíblia diz que, assim como a Bíblia diz que o temor do Senhor prolonga os dias. A Bíblia fala um montão de coisas sobre a morte. Inclusive de várias possibilidades de apressar a morte. Só que a gente decidiu simplificar esse negócio. E a gente simplifica. Aí sempre que eu falo isso, os irmãos citam Davi. Não, mas o Davi disse que o Senhor sabia dele, que os dias dele estavam escritos. Exato. Os dias de Davi estavam escritos. Agora, os dias de Davi estarem escritos não significa que os dias de Davi estavam determinados. São coisas diferentes. Porque se os dias de Davi e tudo que Davi ia fazer estava determinado, então Deus foi cúmplice de Davi com o que ele fez com Urias. Agora, tudo que nós conhecemos do Altíssimo, tudo que nós conhecemos do Deus que se revelou de forma extraordinária em Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, combina com o que Davi fez com Urias? Combina? Não. Então, fica claro que o fato do Senhor saber tudo o que vai acontecer, porque Ele sabe, não significa que Ele determinou. Significa que Ele sabe. E é por isso que vai ter juízo, porque Ele sabe. Mas Ele não determinou. Por isso que nós somos responsáveis. E aí um irmão me disse: não, Ari, mas só a vontade de Deus é feita. Filho, se só a vontade de Deus fosse feita, não tinha a oração do Pai Nosso. O que diz a oração do Pai Nosso? Seja feita. Por que a gente precisa pedir para que seja feita a vontade de Deus? É o óbvio ululante. Nós estamos aí assistindo esse absurdo que aconteceu com essa menina. Por acaso foi Deus que determinou isso? Seja lá quem for que tenha sido culpado por essa barbaridade? Claro que não foi. Claro que isso ofende a Deus. Claro que Deus é que é o primeiro a clamar por justiça. E Deus cobra do mundo todo. Se você leu bem o Velho Testamento, você vai se lembrar disso. Que se uma pessoa era encontrada morta entre duas cidades,
e ninguém sabia quem a tinha matado, tinha de medir a distância entre as cidades. Entre as cidades e o corpo encontrado. E a cidade mais próxima tinha de oferecer um holocausto a Deus para não ser cobrada por aquele sangue. Lembra disso? Está lá no Antigo Testamento. O quanto Deus leva a sério o derramamento de sangue humano. Então, a primeira coisa, o primeiro ato da redenção é existir. O fato de estarmos aqui, de todo o universo estar aqui, já é um ato da redenção de Deus. Já é um significado de ser salvo. O primeiro significado de ser salvo é existir. E isso é que dá esperança para tudo que existe. Porque se tudo que existe, existe por causa da redenção de Deus, então tudo que existe tem uma chance de ser salvo. E é por isso que é importante pregar o Evangelho. É por isso que é importante pregar o Evangelho. Porque tudo que existe já está, de alguma maneira, participando do movimento redentivo de Deus. Porque existe. Porque está aqui. Porque está na história. Porque está presente. Porque está respirando. Porque está interagindo. Porque está orando. Porque está conversando. Tudo que existe, existe por causa do movimento redentivo de Deus. E claro, você pode perguntar, mas isso inclui Satanás e os seus anjos caídos. É verdade. É porque Satanás e os seus anjos caídos, Deus decidiu que a gente ia tratar. Somos nós que vamos tratar. Nós vamos julgar os anjos. E nós vamos proclamar a condenação deles. Não é isso que está escrito? É o que está escrito. Nós vamos julgar os anjos. Nós vamos tratar. É que a gente pensa que a escala no universo é o Altíssimo, os anjos e os homens. Mas a escala no universo é o Altíssimo, os homens e os anjos. E isso, obviamente, faz a gente pensar que a rebelião satânica tem a ver com o projeto de Deus para a humanidade. Porque o que Satanás disse de si mesmo, serei semelhante ao Altíssimo, foi o que Deus disse da humanidade: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então esse é o mistério do porquê ele é o nosso adversário. Ele não é adversário de Deus, até porque Deus não tem adversário, né? Vamos combinar? Não tem jeito de ser adversário de Deus, né? Porque para você ser adversário de alguém, você tem mais ou menos estar no nível. Agora, Deus é infinito e toda criatura é finita. E toda criatura é inferior ao Criador. E tudo que é inferior ao infinito é infinitamente inferior. Ponto. Então, acabou. Não tem saída para isso. Então somos nós que vamos tratar do adversário por uma razão simples. Tem a ver conosco. Tem a ver com o projeto de Deus para conosco. Então, o primeiro ato da salvação é a existência. Por isso que nós somos visceralmente contra a pessoa tirar a sua própria vida. Porque ela está fazendo exatamente o caminho contrário daquilo que o sacrifício de Cristo lhe garantiu, a existência. Então percebe? Esse projeto divino, ele é muito mais denso e intenso do que a gente vai tratando nas nossas simplificações, porque a gente vai simplificando a coisa. A gente vai simplificando a coisa e não vai percebendo a profundidade da dimensão da ação poderosa do Senhor
em relação a nós. E o segundo ato, da redenção, é experimentar o bem, porque esse é o segundo problema. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema nós já falamos. Se você rompe com Deus, que é aquele que concentra em si toda a existência, você decidiu não existir mais. Mas Deus não é apenas aquele que concentra em si toda a existência. Deus também é aquele que concentra em si todo o bem. Então, decidir-se contra Deus, tomar a posição da rebelião, que foi o que nós fizemos, porque o que as Escrituras nos contam? Que houve uma rebelião no universo e que nós fomos seduzidos pelo rebelde e passamos para o lado da rebelião. Agora, de fato, ele não estava querendo trazer a gente para a rebelião, ele estava querendo que Deus destruísse tudo. Mas Deus não destruiu. Deus não destruiu. Então isso deve ter gerado, lá de cara, deve ter gerado nele o desespero. É por isso que as Escrituras dizem que ele está desesperado. Porque a lógica era que Deus destruísse tudo. Aí Deus não destrói. Então, Deus proveu alguma coisa. E aí, se Deus proveu alguma coisa, o desespero vai fazer parte da existência desse ser renegado por todo o tempo que o Senhor lhe permitia existir. Então, agora, o Paulo lá em Atos 14:17, ele disse: "Contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações." Você se lembra em que circunstância que Paulo falou isso? Ele falou quando ele estava lá naquela região de Listra, ali naquela região, e tinha um paralítico, e ele estava pregando, e o paralítico, e ele percebeu que surgiu fé no paralítico, e ele deu a ordem para o paralítico: levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. O povo entrou em polvorosa, nunca tinha visto aquilo, né? O povo entrou em polvorosa. Entrou em polvorosa e entendeu que Paulo e Barnabé eram agentes dos deuses. Que Paulo era agente de Mercúrio, porque era quem falava, e que o Barnabé era agente de Júpiter. Imediatamente acionaram os sacerdotes de Júpiter e de Mercúrio. Os sacerdotes de Júpiter e de Mercúrio vieram trazendo holocaustos para oferecer a Paulo e a Barnabé. O Paulo e Barnabé, claro, protestaram veementemente, dizendo: não, vocês não entenderam, não somos nós, é Jesus, é o Deus eterno, é o Deus o único Deus que existe, e que vocês não conhecem, mas nós estamos aqui anunciando. E aí ele diz: vocês não conhecem o Deus eterno, mas ele sempre deu testemunho da existência dele para vocês. E como foi que ele fez vocês saberem que ele existia? A resposta a essa pergunta é esse texto que nós acabamos de ler. Paulo disse: sabe como Deus fez vocês saberem que ele existia? Ele beneficiou vocês lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos. Mas mais do que isso, ele encheu de mantimento e de alegria o coração de vocês. É por isso que gente que não conhece a Deus ama os seus filhos, embora amor seja um atributo de Deus. Gente que não conhece a Deus tem senso de justiça, senso do belo, senso da verdade, tem alegria. Eles realmente sentem alegria, estão alegres mesmo.
E eles estão alegres porque essa é a forma de Deus dar testemunho da existência dele. Porque qual era o problema de Deus quando ele decidiu manter a gente existindo? O que fazer com a nossa maldade? Porque a gente não só... Primeiro a gente decidiu deixar de existir. Mas aí Deus decidiu que a gente ia existir. Bom, qual foi a nossa segunda decisão ao romper com Deus? A gente decidiu que ia ser maldoso. Que a gente ia ser absolutamente maldoso. Agora, se Deus deixa a gente existindo e deixa a gente vivendo plenamente a nossa maldade, é trocar 6 por meia dúzia, tá certo? Porque Deus tem um padrão que é o limite da iniquidade. Ele ia ter de destruir a gente no momento seguinte, como aconteceu no dilúvio, quase que aconteceu de vez se o Noé não tivesse achado graça diante do Senhor. Então era trocar 6 por meia dúzia. Então o que Deus tinha de fazer para manter a gente existindo? Tinha de dar qualidade de vida para a gente. E aí... como é que Deus dá qualidade de vida para a gente? Empresta a bondade dele. São os atributos comunicáveis, como dizem os teólogos. Ele empresta a bondade dele. Então tudo de bom que há em qualquer ser humano é empréstimo de Deus. E isso é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. Agora, nesse crime hediondo que tomou conta da mídia, está todo mundo assustado, mas não está todo mundo assustado simplesmente pelo crime em si, mas pelo que ele revela, que é a possibilidade da maldade sem freio. E aí a grande pergunta que um crime como esse suscita é: então, os seres humanos são intrinsecamente maus? Porque os humanistas vieram nos dizem há 500 anos que nós somos bons. Cada humanista explica de um jeito por que o mal entrou no nosso meio. O Rousseau disse que é por causa da sociedade, mas que quando a gente estava no estado selvagem não tinha erro, a gente era bom. Mas aí a sociedade, essa coisa, esse emaranhado e essa sofisticação vai trazendo o mal para a realidade. Então cada um vai explicando de um jeito. O Erasmo explica de um outro. Cada humanista foi tentando explicar como é que o mal passou a fazer parte da nossa realidade, mas sustentando sempre que a gente é intrinsecamente bom e o mal é um acidente. Só os cristãos que o tempo todo disseram não. Nós somos intrinsecamente maus. Nós somos maldosos, intrinsecamente maldosos. O mal está alojado no nosso ser, na nossa natureza. E a gente só não é consumido pelo mal por causa da bondade de Deus, que decidiu preservar a gente. E para preservar a gente, emprestou a sua bondade. É o que o Chesterton, Gilberto Chesterton, que escreveu esse livro que a Mundo Cristão acabou de lançar em português, escreveu há 100 anos, chamado Ortodoxia. Aliás, um livro que eu aconselho todo mundo a ler, uma obra-prima. Fico feliz de ver uma editora publicando uma coisa boa, traduzindo uma coisa realmente boa. E é essa obra do Chesterton, Ortodoxia. Essa eu sugiro a todo mundo que leia, é um clássico da literatura cristã ocidental. Chesterton era um inglês de há 100 anos e que se converte como C.S. Lewis. É um intelectual reconhecido
que se converte. E aí escreve um tratado sobre o caminho espiritual dele, que é assim: você pode pegar esse livro e entregar para o ateu mais empedernido que você conhecer. Se ele for honesto, ao terminar de ler esse livro, ele vai dizer: eu continuo ateu, mas eu reconheço que vocês têm boas razões para crerem no que creem. Ele vai ter de dizer isso. Se ele for honesto, ele vai ter de dizer: vocês têm boas razões para dizer o que dizem. Porque o Chesterton fez um trabalho extraordinário. E ele tinha uma frase lapidar, que é: o problema da humanidade não é explicar o mal, é explicar o bem. É explicar o bem. Da onde veio o bem? Porque o mal a gente já sabe, está dentro de nós. E aí esse crime agora que todos nós estamos observando, claro que nós cristãos não ficamos dando palpite sobre quem é culpado e quem não é, porque a gente sabe que os cristãos, como diz o texto de Êxodo 20, 22, 23 e 24, os cristãos não passam boato para frente. Então os filhos de Deus não passam boato para frente. Ouvem e deixam esse negócio por conta da justiça. E não fica julgando ninguém, porque a gente não sabe, a gente só fica, claro, aterrorizado com a barbárie, mas a gente não julga, não é? Então nem preciso dizer isso para vocês, porque eles já devem estar fazendo isso, né? É sempre bom falar com crente por causa disso. Então você percebe o que esse crime está despertando na sociedade brasileira. É a pergunta: então os humanistas erraram? Os humanistas erraram. O mal está dentro de nós. Então, o segundo movimento da redenção de Deus é a gente experimentar o bem. A gente só faz o bem porque Deus está num movimento redentivo. E isso é verdade para todos os seres humanos. Não é só para aqueles que já reconhecem o Senhor. Porque nós somos os que saíram do estado de rebelião e vieram para o estado de adoração. Não é isso que nós somos? Porque o inimigo nos atraiu para a sua rebelião. Na verdade, ele não tinha essa intenção, mas foi o que aconteceu. A gente passou para o lado da rebelião. Quem somos nós? Nós somos os que rompemos com a rebelião e viemos para o estado de adoração. Os islâmicos, eles dizem que, porque Islã significa submissão, né? Então os islâmicos dizem que eles estão em estado de submissão. E essa é a bandeira deles, que é preciso submeter-se a Deus. E eles estão certos, é preciso submeter-se a Deus. Mas a fé cristã vai mais longe, porque a submissão pode ser pura e simplesmente o resultado de um ato esmagador. Um sujeito muito mais poderoso do que eu me faz submeter-me a ele e acabou. É um ato de esmagamento. Tá certo? Você não tem o que fazer, eu vou fazer o quê? Não tem jeito. Isso é um ato de esmagamento, de poder, pressão de cima para baixo. Nós cristãos não viemos do estado de rebelião para o estado de submissão. Nós viemos do estado de rebelião para o estado de adoração. Nós não apenas nos submetemos a Deus, nós reconhecemos a sua honra, a sua glória e o direito que Ele tem a todo louvor.
E mais, nós reconhecemos o seu amor, e que o seu amor é o que dá sentido e que explica o universo. Então nós estamos em estado de adoração. É muito mais profundo do que o estado de submissão. Muito mais profundo. Porque nós não estamos sob Deus porque Deus é mais poderoso. Nós estamos sob Deus porque nós reconhecemos. Não há nada melhor no universo do que estar sob Deus. O seu amor nos sustenta, o seu amor nos inspira, o seu amor dá sentido à nossa existência e a toda e qualquer existência no universo. E todas as vezes que nós nos reunimos como sacerdotes. Na verdade, todo culto cristão deveria começar assim: Deus eterno, reconhecendo a tua soberania, o teu amor e a tua bondade, nós viemos em nome de toda a tua criação prestar-te o culto que te é devido. Bendito seja o teu santo nome de eternidade a eternidade. Todo culto cristão tinha de começar assim, porque a gente vem como um sacerdote representando toda a criação para prestar ao Altíssimo o culto que lhe é devido, por causa do seu amor, da sua bondade, do seu sacrifício, da sua entrega por nós, da sua tão grande salvação. Então é muito maior, gente, é muito maior. Por isso que às vezes eu fico triste de ver cristãos reduzindo tudo isso. Eu digo, gente, por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos reduzindo isso? Por que nós não estamos dizendo a extensão e a profundidade disso tudo? Então, o segundo movimento da redenção de Deus, o que significa ser salvo? É experimentar o bem. Agora você percebe que esses dois primeiros movimentos, eles são comuns a toda a criação, a todos os seres humanos. Todos os seres humanos existem, por definição, né? E mesmo os que já partiram continuam existindo. E existem por causa do movimento redentivo de Deus. E todos os seres humanos, em algum nível, experimentaram o bem. E experimentaram o bem por causa do movimento redentivo de Deus. Então esses dois passos, eles são comuns a todos os seres humanos, porque fazem parte desse movimento de Deus redentivo e fazem parte do primeiro movimento necessário para poder de fato salvar, que é 1, deixar existir, e 2, manter existindo. Deixar existir é um ato da soberania de Deus, ponto. Manter existindo exige que Deus reparta conosco a sua bondade, porque senão a nossa maldade vai precipitar o juízo e aí é trocar 6 por meia dúzia. Tá certo? Então, essa é a beleza de Deus. A ideia e a compreensão de Deus, ela muda tudo. Por exemplo, se você pega as 3 confissões de fé que falam da existência que são monoteístas. Nós e os judeus cantamos, dialogamos no culto, etc. Os islâmicos se dobram de joelhos e ficam repetindo a oração o tempo todo até terminar, não tem canto, não tem nada, é o tempo todo aquela oração e tal. Por que é a diferença?
Porque na visão islâmica você tem de se curvar. Porque Deus exige submissão absoluta. Então é um Deus que vem para cobrar essa submissão. Na visão judaico-cristã, Deus é um Deus que cede espaço para que as consciências humanas se desenvolvam e se manifestem. Esse momento aqui é um grande exemplo. Deus está aqui. Tá certo? Mas Ele não está manifestando plenamente a sua presença. Por quê? Porque se Ele estivesse manifestando plenamente a sua presença, nós todos estaríamos de joelhos, de rosto em terra, e ninguém ousaria nem levantar a cabeça. Tá certo? E isso se a gente conseguisse ficar dentro do local. Porque no templo de Salomão eles não conseguiram. Quando a presença de Deus invadiu o templo, todo mundo espirrou. Não tinha espaço para mais ninguém. Então, em que espaço que você se movimenta? No espaço que Deus cedeu para você. Em que espaço você pensa? No espaço que Deus cede para você. Em que espaço você conversa? No espaço que Deus cede para você. Em que espaço nós estamos? Num espaço cedido por Deus. Deus cede espaço. Deus se esvazia. E o ato mais intenso dessa capacidade de esvaziamento de Deus é a encarnação. Que sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e achado em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o ato mais profundo do esvaziamento de um Deus que cede espaço. Por isso que no nosso culto nós temos espaço para cantar, nós temos espaço para contar testemunho, para rir, para ouvir a mensagem, para falar no meio da mensagem, para pedir música, para cantar. Algumas não devia pedir nem cantar, mas de qualquer maneira é o espaço que Deus cedeu. Não é? Eu acho que de quando em quando Deus se arrepende em alguns cultos de ter cedido espaço, mas cedeu. Se Ele não se arrepende, eu muitas vezes já me arrependi por Ele. Eu disse, não, o que eu vim fazer aqui, Jesus? O que eu vim fazer aqui? Não vai dar, não tem de ir embora, não vai dar para ficar. Mas é uma coisa que é espaço que Deus cedeu. E é por isso que o uso desse espaço é sagrado. É por isso que cada palavra dita tem peso. É por isso que cada pensamento sustentado tem peso. Porque a gente está usando bem ou mal o espaço que não é nosso. É de Deus e Deus cedeu para nós. Então você vai percebendo, quando você vai ganhando essa compreensão, você vai percebendo a profundidade do culto cristão. Bom, qual é o segundo movimento, o terceiro movimento, o terceiro significado de ser salvo? Antes de ir para o terceiro significado, eu queria mostrar como Deus
ao ceder espaço e ao emprestar-nos a sua bondade, ele quebrou a lógica de Romanos 3, de 10 a 18. O texto está aqui: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é o que nós seríamos se o Senhor não tivesse nos feito experimentar o seu bem, ou não tivesse emprestado a sua bondade para nós. Não dá para viver num mundo que não tem ninguém com senso de justiça. Não dá para viver num mundo onde não há nenhuma capacidade de entendimento. Então o diálogo é uma impossibilidade. Não dá para viver num mundo em que ninguém busque a Deus. Então, se não tem ninguém que busque a Deus, então não tem parâmetros. Tudo é permitido e tudo está solto. Não dá para viver num mundo em que todos são inúteis. A vida de qualquer pessoa não tem nenhum sentido e não produz nada. É o caos. Não dá para viver num mundo onde ninguém há que faça o bem. Então não tem noção de bondade nenhuma. Não há ninguém que faça o bem em nenhum momento, de alguma maneira, de jeito nenhum. Não dá para viver num mundo em que a garganta das pessoas é só um sepulcro aberto. Só há engano e só há veneno debaixo dos seus lábios. Imagina um mundo desse. Deus teria de destruí-lo imediatamente. Não dá para viver num mundo de gente cuja boca está cheia de maldição e amargura e os pés são ligeiros para derramar sangue. É só assassino, só tem assassino. E mais, não conhece um caminho da paz, em seus caminhos só tem destruição e miséria, e não há nenhum respeito por Deus diante dos seus olhos. Não dá para viver num mundo desse. Se Deus não tivesse emprestado a sua bondade, a existência seria impossível. E tudo que restaria a Deus seria o juízo. Percebe? Bom, aqui nesses dois primeiros momentos, o que nós temos é o efeito do movimento redentivo de Deus, que alcança todos os seres humanos, indistintamente. Agora vamos para o movimento do reino de Deus, do redentivo de Deus, que começa a configurar o projeto de Deus para aqueles que o reconheceram. Para aqueles que o reconheceram, para aqueles que saíram do estado de rebelião e vieram para o estado de adoração. O primeiro é o desejo, a salvação significa recuperar a unidade humana. Temos dois textos aqui. E ambos estavam nus, Gênesis 2:25, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Que quadro que nós temos aqui? Nós temos um quadro de absoluta transparência. Temos um quadro de absoluta unidade. O homem e a mulher se viam um como extensão do outro. Então, não tem vergonha, não tem segredo, não tem agenda oculta, está tudo exposto, um se vê como uma extensão do outro.
A gente quase pode dizer que o outro, para aquele casal, era Deus, que é o totalmente outro, como dizia o Barth, que é o Altíssimo, que é incomparável, que não tem nenhum padrão de comparação. Porque entre eles se viam como a extensão do outro. Isso é a unidade humana. E por que ser salvo é recuperar a unidade humana? Porque a unidade humana é que é a síntese do que significa ser imagem e semelhança de Deus. Classicamente, nós temos entendido o seguinte, que a gente é a imagem e semelhança de Deus porque nós somos seres inteligentes, moralmente responsáveis, e somos seres com consciência de nós e do outro. E isso é verdade, nós somos mesmo. A gente é moralmente responsável, a gente tem vontade livre, né? Então a gente tem vontade livre e a gente é moralmente responsável. Tudo que a gente faz, a gente é responsável pelo que fez e vai responder por isso. E a gente tem consciência da gente e do outro. E aí, classicamente, nós temos entendido que é isso que faz da gente imagem e semelhança de Deus. Mas eu queria conversar com os irmãos e irmãs sobre o fato de que os anjos também são assim. Os anjos também são seres inteligentes. Senão não haveria diálogo possível com os anjos. Os anjos também têm consciência de si e do outro. Daniel, quando recebeu a visita do Gabriel descreveu tudo o que tinha acontecido para ele, e aí pontuou quem era o amigo e quem era o inimigo. Não é isso? E quando Gabriel apareceu para o Zacarias, ele disse quem ele era. Eu sou Gabriel, eu assisto diante do Altíssimo. E como você não acreditou, para deixar de ser bobo, você vai ficar mudo. Só vai falar quando tudo voltar, quando tudo que eu disse acontecer. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. E mais, eles são moralmente responsáveis, porque eles vão ser julgados. Só seres que moralmente responsáveis podem ser julgados. E eles caíram, não foram empurrados. Uma decisão deles. Não é? E o Shed diz que o Paulo ainda dá a possibilidade de ter havido um ou outro anjo que caiu também depois do Lúcifer. Mas isso é com o Shed, eu não vou nem entrar nisso, porque onde o Shed nada, eu não vou nem de jet ski. Tá certo? Então, lá eu não vou nem de jet ski, porque eu não sou doido. Eu não aguento esse peso todo não, isso é com ele. Mas a ideia é que os anjos, eles são seres moralmente responsáveis. Só que deles não é dito que eles são imagem e semelhança de Deus. Só de nós é dito que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o que é que nós temos e que os anjos não têm? Obviamente não é corpo, porque os anjos também podem assumir uma identidade corpórea e podem até comer com a gente. Tá certo? Então não é corpo. É que, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus que conhecem o grande segredo da Trindade, onde mais de um é um só. É a unidade. E essa é a unidade que está aqui, descrita nessa frase singela. Estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles eram uma extensão do outro, eles estavam vivendo a unidade plena.
eles eram, sem dúvida alguma, naquele momento, imagem e semelhança de Deus. Isso nós perdemos. Isso nós perdemos. Que é o sonho que Jesus Cristo vai retomar em João 17. Lembra de João 17? O que é que Jesus pede em João 17? Unidade. Que eles sejam um como nós o somos. Não foi isso que ele disse? Não é literal, essa é a frase literal de Jesus. Que eles sejam um, como nós o somos. Eu em ti e o Senhor em mim. É unidade plena. Um está dentro do outro. Um é extensão do outro. Um está totalmente aberto para o outro e vice-versa. Esse é o sonho de Jesus. Essa unidade nós perdemos. Que é o que está escrito no versículo 7 do Gênesis 3. Então foram abertos os olhos, conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora eles já não eram mais extensão um do outro, agora era o outro, a outra. E eles tinham de se proteger um do outro. Porque quando eles se veem desnudos e se vestem e sentem vergonha um do outro, de quem que eles estão se protegendo? Do outro, né? Só tem o outro, não tem mais ninguém lá. Então eles estão se protegendo do outro. E é como nós vivemos agora o resto da nossa existência. Nós vivemos nos protegendo uns dos outros. E isso nos relacionamentos mais intensos. Quanto mais nos relacionamentos mais superficiais. Aí nesses a gente veste a armadura. E não é a de Deus não, é outra. É a que não deixa o outro passar nem perto. Por quê? Porque nós não podemos mais confiar no outro. Mas o pior é que o outro também não pode confiar em nós. A rigor, nem a gente consegue confiar mais na gente. Tá certo? Porque é essa coisa, por isso que nós vamos tratar das nossas enfermidades psíquicas com os psicólogos, os psicanalistas, etc. Porque a gente não pode confiar na gente. A gente vai lá perguntar para o psicólogo, para o psicanalista, uma única frase, uma única pergunta: por que eu estou me traindo? Essa é a única pergunta que a gente faz para o terapeuta. Por que eu estou me traindo? Por que eu até quero uma coisa, mas eu estou sempre fazendo o que eu detesto? Que é o grito do Paulo, né? O que ele está dizendo? Por que eu estou me traindo? Ora, dá licença. Você que quer e você não consegue fazer o que quer, quem está traindo você? Você. Quem está puxando o seu tapete? Você mesmo. Eu mesmo estou puxando o meu tapete. Então a gente vai para o terapeuta para perguntar: escuta, por que eu estou me traindo? E como que eu estou me traindo? Porque a gente nem sabe como é que está. Nós perdemos essa capacidade da unidade. Nós não conseguimos ter nem a unidade interna. Imagina, a gente não consegue ter a unidade interna. Quando essa desunidade interna gera genialidade, como no Fernando Pessoa, ainda passa, mas
Não é? Cria uns heterônimos aí, cada um escreve de um jeito, depois vira gênio. Tá certo que não conseguiu ganhar nada na vida com aquela genialidade, mas depois virou gênio, pronto. Ficou na história. Mas não tem tanto Fernando Pessoa na vida, não. Então o que tem mais é a angústia dessa esquizofrenia humana, dessa partição humana, dessa coisa de que nem nós mesmos somos mais uma unidade, internamente, quanto mais com o outro. Essa é provavelmente a crise mais profunda da queda. A crise mais profunda da queda, que fez o Paulo fazer aquele grito em Romanos 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar disso? Então, ser salvo é poder recuperar a unidade humana. O que eu espero estar chamando a atenção dos irmãos e irmãs? Para o fato de que o projeto de Deus de salvação é muito mais profundo e que nós estamos transformando isso em mudança de religião. O sujeito era católico, agora é protestante, era espírita, agora é protestante, ou evangélico, ou neopentecostal, ou o nome que a gente quiser dar, que agora haja vocabulário para explicar a gente, não é? Haja vocabulário, nós todo dia temos que inventar um termo novo. É só mudança de religião, falta compreensão do projeto salvífico de Deus. Deus está salvando os seres humanos, não está fazendo os seres humanos mudarem de religião, está salvando os seres humanos. E o que Deus chama de salvar um ser humano? Não é só levá-lo para o céu. Não, é trazer o céu para ele. Porque nós temos essa visão de que a gente é salvo para ir para o céu, mas a gente é salvo para o céu vir para nós. Porque o inferno está dentro de nós. Então a gente não basta só sair do inferno, o inferno tem de sair da gente. Então o que Deus está tentando é trazer o céu, e o céu se caracteriza pela unidade. E essa unidade começa internamente, quando eu vou me encontrando como gente de novo. Eu vou ganhando de novo identidade, não fragmentada. Então essa é a profundidade do ato de Deus na cruz. É a profundidade do ato de Deus na cruz. Recuperar a unidade humana. E esse era o sonho dele para a igreja. Por isso o projeto de Cristo para a igreja é a recuperação da humanidade, do conceito inclusive de humanidade, que é a unidade humana. Não é um mero ajuntamento de festa, ainda que a festa seja legal, Deus não tem nada contra a festa, mas é muito mais profundo do que isso. Nós vamos perdendo essa dimensão do culto cristão, que é primeiro essa adoração profunda a Deus e esta exposição a Deus para que nos ministre profundamente. Por isso que nós que subimos no púlpito, nós temos de saber a importância daquele momento de ministração. A gente não pode jogar isso fora. Não pode pegar o texto por pretexto e ficar brincando com isso.
Porque aquele é um momento de ministração profunda do grande movimento de salvação, de redenção de Deus. E aí nós temos de compreender o que é que Deus está querendo. Deus está querendo recuperar a unidade humana, a unidade particular e a unidade comunitária. Para a gente voltar a ser de novo a expressão da imagem e semelhança de Deus. É muito mais profundo do que só ser inteligente, ter consciência de si do outro e ser moralmente responsável. Isso os anjos também são. Mas nós somos as únicas criaturas de Deus que, guardadas as devidas proporções, é óbvio, somos capazes de experimentar e de expressar Deus. A profunda unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é extraordinário? Então, a quarta coisa que significa ser salvo é recuperar a confiança em Deus. Nós perdemos a confiança em Deus. Nós não só perdemos a confiança em Deus, a gente continua desconfiando de Deus. E isso eu estou falando para os crentes, não estou falando para os ímpios, porque os ímpios nem acreditam. Nem acreditam em Deus, como é que vai, né? Não somos nós que desconfiamos. É por isso que tem muito esquema no nosso meio. O que é o esquema? O esquema é a gente se preservando se Deus não fizer. Entendeu? Dá que Deus não faça, eu já tenho um esqueminha aqui. Eu já tenho um esqueminha. É aquela coisa assim, vai ter eleição de presbítero. Qual é o que foi que os apóstolos nos disseram? Disseram que é para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente buscar o Senhor, que o Senhor vai indicar para a gente os homens e mulheres que Ele escolheu. Mas é assim? Então não preciso falar mais nada, né? A gente não acredita que Deus vai falar. A gente não acredita que Deus vai falar por meio do povo. Porque os líderes desconfiam do povo. E o povo desconfia dos líderes. E os dois desconfiam de Deus. Quer dizer, esse negócio não anda. Esse negócio não anda. E isso é verdade o tempo todo, e é verdade na vida pessoal da gente. Todos nós, para confiar em Deus mesmo, precisamos levar um choque. De vez em quando Deus resolve invadir e dá um choque. Pá! Aí a gente acorda. É igual o Pedro lá na pesca maravilhosa. Ele era discípulo part-time, né? Uma hora ele estava com Jesus, outra hora estava pescando, outra hora estava com Jesus, outra hora estava pescando. Porque afinal de contas Jesus era um garotão de 30 anos, gente. Naquela cultura, ter 30 anos era um garotão. Nossa cultura é que foi reduzindo a maioridade para 21, 18, alguns querem 16. Tem uns que querem que o recém-nascido já tenha maioridade. Mas naquele tempo, 30 anos, era um garotão. Aí tem um garotão poderoso, falando coisas que ninguém fala, sendo usado por Deus como ninguém nunca foi, dizendo coisas de um jeito que ninguém nunca disse, e operando maravilhas como ninguém nunca operou.
mas é um garotão de 30 anos. E aí esse garotão de 30 anos disse: larga tudo e vem comigo. Bom, o cara tem uma indústria de pesca, tem sócios. Mas o pior é que Jesus chamou ele e os sócios. Vai acabar com a empresa. Vai acabar com a empresa. Como é que a gente vai viver? Ele tem família, a sogra mora com ele. Explicar essas coisas para a sogra é impossível. É impossível. Explicar para a esposa até que dá, mas para a sogra esquece, não tem jeito. Não tem jeito de explicar. Como é que faz? E ele disse: vem, larga tudo e vem comigo. O Pedro faz que vai, mas não vai. Uma hora ele está com Jesus, outra hora está pescando, outra hora está com Jesus, outra hora está pescando. Tá. Aí um dia desses qualquer, Jesus aparece lá de madrugada e diz para eles: e aí, pesca foi boa? Ih, nada, não pescamos nada. Ele entra no barco e diz assim: joga a rede do lado direito. Não, mas ele já estava perto da praia. Perto da praia não tem peixe. O Pedro sabia, o João sabia, o Tiago sabia. Eles eram pescadores. Afinal de contas, Jesus era só um carpinteiro. O que carpinteiro entende de pescaria? E Jesus disse: joga aí. Pedro olhou para os sócios. Os sócios que ficaram distantes lá. Não é? Porque está lá na Bíblia, eles ficaram de longe. Aí Pedro disse: bom, nós jogamos a rede a noite toda e não pegamos nada, mas sobre tua palavra, né? Aí joga, vem aquele peixe, aquela peixarada. Aí ele tem que chamar os sócios vêm, que vem uma festa. E aí o Pedro cai de joelhos e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Que reação, hein? Ele não devia ter dito: Senhor, vamos fazer sociedade? Ué, passo a noite toda aqui, não jogo, não pesco nada. O homem diz: joga a rede, vem essa peixarada, meio a meio aqui, chefe. Mas a reação dele foi: Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem de Cristo. Primeiro, você se lembra que aquele mar lá, o mar da Galileia, ou Tiberíades, ou o lago de Genezaré, era o lugar mais piscoso do império. Vinha gente de todo o império para pescar no mar da Galileia, para fazer esporte lá no mar da Galileia, porque lá era assim: o peixe pulava, você não buscava o peixe que vinha buscar você. Então, o grande milagre ali não era só encher a rede num lugar onde normalmente não teria peixe, é não ter peixe onde devia ter e ter peixe onde não devia ter. E a mensagem que Jesus estava passando para o Pedro é: escuta, você é part-time por quê? Você não confia em mim? Você acha que eu não vou sustentar você? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o melhor pescador dessas bandas. Esse seu barco aqui está ordinário, hein? Essas suas redes importadas, então, não tem nada igual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Eu tenho os peixes. Entendeu? Eu tenho os peixes. E se eu tiro os peixes, moço, pode vender o barco,
pode negociar as redes, pode mudar de ramo. Tudo que você sabe não serve para nada. Eu tenho os peixes. Você não está me seguindo porque você tem medo de eu não sustentar você? Quem você acha que tem sustentado você o tempo todo? E o Pedro percebeu. Por isso ele disse: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Eu não percebi diante do que eu estava, nem diante de quem que eu estava. Então, precisamos recuperar a confiança em Deus. Então, ser salvo é recuperar a confiança em Deus. E isso é mais difícil do que você e eu podemos descrever. A coisa mais difícil do mundo é concordar com Deus, quanto mais confiar em Deus. É mesmo. Quando eu fiz aquela colocação lá de que nós não estamos entrando nessa loucura da mídia que já julga todo mundo antes do tribunal, todo mundo riu. Por que todo mundo riu? Porque está todo mundo fazendo isso. Agora, eu pergunto, por que está todo mundo fazendo isso se a gente sabe que não devia fazer? Porque nós não concordamos com Deus. É simples. A fé cristã é uma fé muito profunda e, por ser tão profunda, é muito simples. Porque a profundidade não é complexa. Não é? A profundidade é simples. Eu li uma vez um artigo de um cientista, um físico quântico, e ele falando das descobertas da física quântica, e aí ele disse que a cada descoberta os físicos quânticos se percebiam subindo uma montanha, mas que a cada passo que eles davam em direção ao topo da montanha, eles estavam sendo invadidos por uma desconfiança inquietante. E a desconfiança inquietante que os invadia é de que a cada passo parecia para eles que quando eles chegassem ao topo da montanha, eles encontrariam os teólogos confortavelmente sentados e dizendo: a gente avisou para vocês, a gente falou, vocês quiseram vir pelo caminho mais difícil, tá bom. E é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Nada pode contra a verdade senão pela verdade. Então é tudo uma questão de tempo. Dá tempo para os meninos, que eles são novos, não é? Uma vez eu fui entrevistado e a pessoa disse assim: o senhor também é dessa turma que combate a ciência? Eu falei: não, eu não. O senhor é a favor de tirar isso, botar aquilo? Eu falei: não, não entro nessa discussão não. Mas por quê? É porque eles são novos, viu, moça? A ciência tem 150 anos e a teologia tem milênios. Há muita coisa que a gente sabe e que eles ainda vão levar muito tempo para descobrir. Vamos dar tempo para os meninos, deixa eles se divertirem. Pode pesquisar à vontade. Pode pesquisar à vontade, fica tranquilo. Afinal de contas, é a fé judaico-cristã que fomentou a ciência. Pode pesquisar à vontade. No fim da estrada, nós estaremos lá esperando por vocês. É isso. É por isso que eu fico desesperado quando encontro uns irmãos cheios de medo. Não, que o cientista... Ih, meu filho, há 50 anos eles estavam dizendo outra coisa. Isso aqui é tese e antítese, é teste e acerto e erro. Isso aqui é Karl Popper. Faz uma teoria, vai lá provar a teoria. Não deu certo, faz outra teoria. Aí vai provar a teoria. Deu certo, sustenta essa parte da teoria, faz outra teoria para o que não deu certo. É Karl Popper. É neopositivismo. É assim que funciona. Então tá bom. É só uma questão de tempo. Então, recuperar a confiança em Deus significa: fui salvo. E isso é muito difícil.
É muito difícil a gente concordar com Deus. É muito difícil. Por que nós temos uma pastorada brava aí, uns colegas que inventam milhões de coisas para os irmãos não esquecerem que tem de dar o dízimo? E não esquecerem que tem de ofertar. E aí eles ficam oferecendo coisas que o Senhor nunca disse para oferecer e que o Senhor não vai entregar mesmo, porque o Senhor não disse, então Deus só cumpre a palavra dele, então pronto. Por quê? Porque eles têm medo que Deus não vá sustentá-los, porque eles não confiam em Deus, não confiam nos irmãos, porque sabem que os irmãos também não confiam em Deus, e porque não confiam em Deus, não vão fazer a sua parte. E os irmãos também não confiam nos líderes, então os líderes precisam apelar. Sabe qual é o cerne disso tudo? Falta de confiança em Deus. Não foram salvos. Não quer dizer que não estão no caminho da salvação, mas que essa salvação ainda não está presente com toda a sua força e com todas as possibilidades. Que é o que faz a gente, por exemplo, não concordar com Deus lá no trabalho. Quando a gente sabe que não devia fazer aquilo, mas se não fizer, perde o emprego. Se eu perco o emprego, sustento a minha casa de que jeito? Não, confie em Deus. E meu irmão, não vai dar, porque eu tenho muita conta para pagar. E conta para pagar, companheiro, é bravo. O sistema é impiedoso. Eu tenho de fazer. Depois Deus perdoa. Foi assim que nós inventamos essa história de depois Deus perdoa. Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus... Aí a gente exalta esse lado de Deus. Deus maravilhoso, perdoador, misericordioso, esse Deus é demais. Mas ele tem de ser demais mesmo, a gente é cada vez de menos. Ele tem de ser demais para sustentar essa cada vez mais de menos da gente. Mas sabe que crise é essa? É crise de confiança em Deus. Que foi o que o nosso primeiro pai disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Não sei o que você ia fazer comigo. Me desculpa, mas agora tudo que eu posso dizer para você é: estou com medo. Eu estou com medo. Talvez seja por isso que na Bíblia está escrito 366 vezes: não temais. Tem uma para cada dia e uma para o ano bissexto. Quando chegar no ano bissexto, que tem 366 dias, tem mais uma lá, estava guardando, que só é acionada a cada 4 anos. 366 vezes está escrito na Bíblia: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie em Deus. Deus ama você. Não tenha medo. Percebe? Então, ser salvo é recuperar a confiança em Deus. Recuperar a confiança em Deus faz a gente recuperar a nossa confiança em viver.
Porque todos os nossos esquemas são porque a gente também não confia que consegue. Então você percebe, é uma roda viva, né? Uma coisa vai levando a outra, 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 vai levando a outra. Agora, a beleza nisso tudo é essa beleza do encontro entre o primeiro homem e Deus, que é Deus vem ao nosso encontro. Quando Ele vê que a gente não vai mais ao encontro dele, porque a impressão que você tem lá no Gênesis é que tinha um encontro marcado. Deus veio e o homem não apareceu. E aí Deus diz: Adão, onde você está? E na verdade Deus não estava falando com o macho, estava falando com o casal. Porque você lembra que lá em Gênesis 5, versículo 2, Deus criou, essa é a genealogia do ser humano. Quando Deus criou, homem e mulher os criou e os chamou pelo nome de Adão. Adão não era o nome do ser humano do sexo masculino. Adão era o nome do casal. Adão era a imagem e semelhança de Deus, o casal, a unidade humana. Então, quando só o ser masculino apareceu, já estava tudo errado. Já estava tudo errado. E aí, a pergunta de Deus foi: e você estava, não veio no encontro, a esposa não está junto, o que houve? Eu estou com medo, porque eu vi que eu estava nu. Como que você viu que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? É a mulher que tu me deste. Aí começa essa festa que não acaba nunca mais. Ora é a mulher que tu me deste, ora é o homem que não devias ter me dado, e daí vai. Esse negócio vai longe, vai longe. Ou melhor, vem de longe, vem de longe. Então, recuperar a confiança em Deus é o quarto significado de ser salvo. O que eu estou tentando chamar a atenção dos irmãos e irmãs? É que salvação tem conteúdo, irmãos. Salvação tem conteúdo, irmãs. A impressão que eu tenho hoje é que salvação não tem mais conteúdo. Que salvação é só um sentimento gostoso que você tem de vez em quando. E a certeza de que aconteceu alguma coisa no mundo espiritual e que afetou você e que você pode ficar tranquilo que isso afetou você de alguma maneira. Mas isso não tem conteúdo. E aí ninguém sabe do que a gente foi salvo. Mas a gente jura que foi salvo. Mas salvo do quê? Porque você sabe que na fé cristã nós temos uma pessoa a nosso favor. E o que nós temos a nosso favor é Jesus Cristo. E nós temos uma pessoa contra nós. E a pessoa que nós temos contra nós é Jesus Cristo. Aí você vai dizer: pronto, faltava ir para a heresia, conseguiu. Mas o que eu estou tentando dizer, até para você acordar, é que quando você chega para alguém e diz assim: eu sou seguidor de Jesus Cristo, o camarada diz para você: aquele do Sermão do Monte? É. Aquele que falou que se pegar e quiser no seu paletó, você entrega também a camisa? É. Aquele que falou que era para perdoar 490 vezes uma mesma pessoa, um mesmo sujeito, fazendo 490 vezes a mesma coisa? É.
Aquele que falou que era para amar o irmão a ponto de dar a sua vida pelo irmão, você é seguidor dele? Você é seguidor dele mesmo? Salvação tem conteúdo, irmão. Salvação tem conteúdo, irmão. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aí a pessoa vai falar, mas tem certeza? É o que Humberto Eco falou naquele livro Em que creem os que não creem. Ele disse: eu tenho um débito com os cristãos. E o débito que eu tenho com os cristãos é Jesus de Nazaré. Porque mesmo que Jesus de Nazaré não tivesse existido, o fato de um punhado de seres humanos ter sido capaz de inventar um personagem como ele já daria esperança para a humanidade. Percebe? Então, quando eu digo eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus, e eu falo isso para as pessoas, elas vão me perguntar, mas de que Jesus você está falando? Não aquele que andou na Palestina, não, né? Não, é aquele lá. Eu já contei aqui o exemplo de a experiência de um irmão que tinha uma loja e começou a fazer tudo certinho, se converteu. Na verdade ele já era convertido, mas ele teve uma desses choques de Deus, né? De vez em quando Deus vem, chacoalha o sujeito, igual fez com Pedro lá na pesca maravilhosa. Aí ele passou a fazer tudo certinho. Aí ele passou a fazer tudo certinho, o fiscal chegou lá. O fiscal chegou lá e disse: bom, vim buscar minha mesada, né? Minha parte da festa. Ele disse: não tem mais. Não, por que não tem? Não, tá tudo certo, eu paguei tudo, tá tudo certinho. Aí o fiscal disse: não me faz pedir os livros. Não, tá tudo certo. Os livros. Aí trouxe. Vou levar essa livraiada toda, isso vai me dar um trabalho. E eu vou achar, porque isso aqui é uma cipoal esse país é um cipoal de leis. Eu vou achar. E quando eu vou achar, eu vou acabar com você, porque você vai me dar muito trabalho. Eu não quero ter trabalho. Você entendeu que eu não quero ter trabalho? Eu vou acabar com você. Não é melhor a gente se acertar já? Ele disse: não, pode levar os livros. Então, eu vou levar os livros, mas vou te dar uma semana para você pensar. Dentro de uma semana esteja na minha sala, no endereço tal, no lugar tal. Ele entregou os livros, tinha de entregar mesmo, e pediu oração, né? Chamou todos nós para orar. E aí foi para a sala do homem no dia aprazado. Chegou antes do homem, sentou-se lá à mesa e ficou esperando. O homem chegou. Tinha um crucifixo atrás da cadeira onde ele sentava. Ele chegou, foi até o crucifixo, pegou o crucifixo, beijou o crucifixo, fez o sinal da cruz, botou o seu crucifixo no lugar e se sentou. E disse: então, trouxe o dinheiro? E ele disse: rapaz, eu não trouxe. Por que você não trouxe, rapaz? Eu não trouxe porque eu sou igual a você, eu não posso fazer isso. Mas como você é igual a mim? Ele falou: você não chegou aqui, não pegou o crucifixo? Você não beijou os pés de Jesus? Você não fez o sinal da cruz? Então eu sou igual a você, eu sou seguidor de Jesus igual a você, e você sabe que gente como nós não pode fazer isso. Aí o camarada disse: pega os seus livros e vai embora, some daqui. E foi embora também o cara, porque era parte de uma quadrilha, a quadrilha o puniu mandando para Conchinchina. Então ele foi destacado de repente para um posto avançado. Então ele recuperou a confiança em Deus.
Agora, podia não dar certo? Podia. Porque recuperar a confiança em Deus não é recuperar a confiança de que Deus vai fazer tudo dar certo. É que não importa o que Deus faça, é o certo. Isso é que é recuperar a confiança em Deus. Não importa o que Deus faça, é o certo. Então, esse é um grande desafio. E aquele que foi salvo, não quer, veja bem, a gente entra no caminho da salvação. Eu sou o caminho. A gente entra no caminho. Não quer dizer que a gente não está no caminho. Quer dizer que o caminho ainda não está todo na gente. Diferente. Não pensa que eu estou dizendo, quem não chegou aqui não está salvo. Não. Estou dizendo o seguinte: é um caminho. A gente entrou no caminho, mas o caminho ainda não entrou todo na gente. Porque o caminho é uma pessoa. Lembra disso? Lembra disso? O caminho é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho. Então a gente entrou no caminho. Agora o caminho quer entrar na gente plenamente. Não que ele não esteja em nós, mas ele quer estar manifestando plenamente a presença dele em nós. E isso tem conteúdo. Então, a quarta coisa é recuperar a confiança em Deus. A quinta coisa na salvação é recuperar a relação de igualdade. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Por isso que a mulher ganhou o nome de Eva, porque o irmão tomou o nome para ele. Adão agora era o nome do ser do sexo masculino, e ele deu um outro nome para o ser do sexo feminino, que era Eva, até como bastante significativo, vivente, mãe de todas as gerações e tal, mas sob autoridade. Sob autoridade. Que quem nomeia tem autoridade, tá certo? A gente faz isso com os filhos da gente, não faz? Foi você que disse como é que o seu filho ia ser chamado o resto da vida dele. Se ele gostou ou não, vai ser assim. Ele até pode mudar se for ridículo demais, mas precisa ser muito ridículo. Tá certo? O que significa ser salvo? Agora a pergunta que você tem de fazer é: se o homem passou a ter sobre a mulher esse tipo de autoridade depois da queda, inclusive como maldição de Deus para a mulher, não esquece que isso aqui é uma maldição. Não dá para esquecer, tem uns irmãos que fazem as irmãs compreenderem claramente que isso é uma maldição. Como é que era antes? Essa é a pergunta que tem de ser feita. Como é que era antes? Se a relação de autoridade passou a existir depois da queda, como é que era antes? Antes era uma relação de igualdade, porque Adão era o nome do casal. Agora, toda vez que eu falo isso, os irmãos dizem assim: você está indo contra Paulo, né? Porque Paulo disse que é para as mulheres serem submissas aos homens. Eu disse não, porque o Paulo também disse para os homens serem submissos às mulheres, então empatou, né? Aí o pessoal diz para mim assim: ele não disse isso. Então vamos lá para a Bíblia. Essas coisas a gente só resolve lendo a Bíblia. Então vamos lá para a Bíblia. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitai-vos
uns aos outros no temor do Senhor. E aí começa a explicar como é que essa sujeição se dá na família. A esposa cede ao marido a liderança e o marido se sacrifica pela esposa como Cristo se sacrificou. Os pais não irritam os filhos obedecem os pais. Os patrões não são injustos com os empregados e os empregados trabalham como se estivessem trabalhando para Deus. Que relação é essa? De submissão mútua. E uma relação de submissão mútua é uma relação de igualdade. Porque mais um menos um. Uma relação de igualdade. Aí os irmãos dizem, não, você está indo contra Paulo. Não, eu não estou indo contra Paulo. O Paulo disse que isso era uma relação de sujeição mútua. Porque ele diz que a hierarquia na igreja é de sujeição mútua. Por isso que na igreja de Jesus não precisa ficar dando título para ninguém. Eu já vou me sujeitar ao irmão porque ele é irmão, já vou me sujeitar à irmã porque ela é irmã. Precisa de mais título para quê? Os crentes, quando se encontram para se abraçar, porque eu vou lá para honrar o irmão. O irmão vem para me honrar. Isso vai dar 0 a 0. Não é isso? Ou encontro o Fran aí no meio do caminho. Esse cara é de Deus. Preciso honrar esse cara, deixa eu lá honrar. Ele me vê de novo, o Ari é o cara de Deus, preciso honrar o Ari. Quando a gente se encontra, o que a gente faz? Se abraça. E aí, meu irmão, bendito seja o nome do Senhor na sua vida. E ele vai dizer a mesma coisa para mim. Nós nos submetemos uns aos outros. Eu não sei por que tem essa onda de título aí, desesperado, todo mundo desesperado para ter título, brasão. Eu fico pensando, deu a doida no reino de Deus. Aí toda vez que eu digo assim, deu a doida no reino de Deus, uma voz lá do céu diz, no reino de Deus não. Deu a doida no reino de vocês que ficaram doidos. No reino de Deus continua tudo do jeito que tem de ser. Entendeu? A fé cristã é uma fé de sujeição mútua, por isso não precisa de título. Nunca teve título na igreja. Não precisa, para quê? Eu vou encontrar a irmã, já vou lá para honrá-la. A irmã vem para me honrar, porque somos do Senhor, nós vamos abençoar um ao outro. Está todo mundo igual. Na verdade, tem um Filho de Deus que é superior, mas ele já está sentado à direita de Deus Pai, então não tem mais nada para fazer, aquele lugar já está ocupado, não tem espaço. Sinto muito dizer para você, sobrou para nós apenas a posição de filhos e filhas de Deus, não tem espaço para mais nenhuma outra posição. Não tem mais espaço. Eu lamento, a menos que você queira fundar a sua própria igreja, mas duvido que você consiga nascer pelo poder do Espírito Santo, cumprir todas as profecias, viver sem pecar, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Se você conseguir, funda a sua igreja, que isso é bom. Se não, fica na de Jesus mesmo, que ele já fez tudo isso. E já está sentado à direita de Deus Pai. Então, recuperar a relação de igualdade com as irmãs, com os irmãos, na família, em todo lugar. Aí o camarada diz assim, não, mas se você fizer isso vai ser um desrespeito só. Bom, então nós não estamos falando de gente que serve ao Senhor. Então nós não estamos falando de salvos.
Aí, se não estamos falando de salvos, aí vale tudo, né? Aí é um salve-se quem puder. Não é isso? Mas agora nós estamos falando da igreja. Lembra dela? Povo de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. É desse povo que nós estamos falando. Esse povo não precisa de títulos. Esse povo é o povo da sujeição mútua, do profundo respeito de um para com o outro, porque nós estamos no caminho de recuperar a unidade humana, porque nós estamos no caminho de realmente expressar a imagem e a semelhança de Deus. Esse é o nosso sonho, é o sonho da igreja. Expressar Deus para todo o universo ver quem Deus é e como Ele é digno de honra e de glória de eternidade a eternidade. Quando a gente pede isso, fica tudo desconexo. Olha, não dá, fica tudo perdido. Então, nós temos de recuperar a relação de igualdade, a começar da família. Então, quando a gente chegou na salvação, quando a gente recuperou essa relação de igualdade, e é uma relação onde não quer dizer que a gente vai concordar com tudo um com o outro, porque nós ainda temos de andar muito para chegar lá. Não é com Deus que a gente consegue concordar, mas a gente vai falar sobre tudo. E vai ouvir sobre tudo. E vai respeitar sobre tudo. Percebe? É um caminho. Então isso é ser salvo. A sexta o sexto significado de ser salvo é recuperar o planeta. Porque a Terra se tornou maldita por nossa causa. Lá em Gênesis 3,17 disse: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá delas todos os dias. Não só nós teremos dor, como ela terá dor, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Toda a criação está gemendo, esperando pela ressurreição. Porque ninguém aguenta carregar a morte em si. Ninguém aguenta carregar a morte em si. Toda a criação está gemendo pela ressurreição. E fomos nós que trouxemos isso para o planeta. Fomos nós que trouxemos isso para os peixes, para as aves, para os animais silvestres. Fomos nós que trouxemos isso para todo mundo do reino animal. E fomos nós que trouxemos isso para todo o planeta. E ser salvo é recuperar o planeta. Por isso que a nossa salvação só termina no novo céu e na nova terra. Quando o planeta for totalmente recuperado. E nós deveríamos ser os caras mais empenhados em salvar o planeta. Por quê? Porque o texto diz que a gente sabe que a criação geme. E por que a gente sabe que a criação geme? Porque a gente geme com o mesmo gemido. O gemido diante da morte. O gemido diante do descuido, da degradação.
o gemido da morte, clamando por ressurreição. E o planeta todo clama por ressurreição. É interessante que os primeiros místicos cristãos, porque você sabe que a fé cristã é uma fé mística. A fé cristã é uma fé oriental e é uma fé mística. Nós ocidentais perdemos isso. Agora, o que é uma fé mística? É diferente de misticismo. Uma fé mística é uma fé que acredita em realidades espirituais e procura conviver com elas. De todas as religiões chamadas de místicas, a fé cristã é a mais profunda. Porque em todas as outras religiões chamadas de místicas, o fiel está buscando encontrar esse elemento que ele entende que une o universo. Os cristãos, os judeus e os cristãos são os únicos que dizem que este elemento é uma pessoa e que ele veio até nós. E que ele se encontrou conosco. E que nós conversamos com ele e ele conversa conosco. Por isso, os primeiros cristãos diziam o seguinte: os peixes nadam, as aves voam e os seres humanos oram, para nos distinguir. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Romanos 8 é que toda a criação ora, e ora pela ressurreição. Por isso, quando você percebe isso, você entende a profundidade de Jesus Cristo quando ele disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Eu sou a resposta de Deus ao clamor de toda a criação. Eu ressuscitarei ao terceiro dia. Eu sou a resposta de Deus à oração de toda a criação. Eu sou aquele que vai dizer a toda a criação: não tenha medo, todos ressuscitarão. Isso é a fé cristã. Isso é a fé cristã. A fé que prega a ressurreição nossa e de toda a criação de Deus, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, o que isso faz de nós na história? Faz de nós agentes da ressurreição. Faz de nós agentes da justiça. Faz de nós agentes da cura. Faz de nós agentes ecológicos. É lamentável ver o descuido que nós cristãos temos em relação a essa área. Sabe o que é isso? É perda da consciência da nossa responsabilidade e do que foi que nós causamos no universo. E a gente não se dá conta da dimensão disso porque a gente não fica olhando para a cruz. Porque a única pergunta que você faz quando você está diante da cruz não é por que eu. Alguém disse que quando alguém está diante da cruz deve perguntar por que eu? Por que ele morreu por mim? Isso é romântico, mas não é cristão. Porque a grande pergunta é: por que o Filho de Deus teve de morrer? O que foi que nós fizemos? O que foi que nós fizemos?
Com isso eu não estou dizendo que Cristo morreu por mim e por você, mas que nós cristãos só falamos na primeira pessoa do plural. Porque nós fomos ensinados a orar Pai Nosso. Nós somos o povo que tem consciência comunitária. Nós só falamos na primeira pessoa do plural. Porque nós sabemos que a unidade humana é que expressa a Trindade. Por isso, para nós, repartir, compartilhar, é natural. Porque se um sofre, todos sofrem com ele. E se um sorri, todos sorriem com ele. Porque nós temos consciência comunitária. Então, toda a criação ora. E ora clamando por ressurreição. Então, o que significa ser salvo? Significa ser um agente de recuperação do planeta. Então, irmãos e irmãs, a gente percebe que salvação tem conteúdo. Bom, vamos parar agora para o nosso almoço e depois a gente volta para conversar mais sobre o conteúdo da salvação, sobre o que significa ser salvo. Obrigado.